Nós estávamos falando sobre mudanças. E eu quero seguir nesse tema, falando um pouquinho sobre mudanças. Nós estamos conversando nos nossos grupos que nós chamamos de casa cheia, lá na casa do Flavinho, do Anderson, do pastor Binho. Tivemos lá no Márcio também, lá no Anderson. Onde mais? No Cláudio, né? Esqueci alguma? Catinha, Samuca. Então, quero ler um texto lá de Romanos, capítulo 12, para você encontrar fácil. Romanos fica depois de Gênesis, tá? E antes de Apocalipse. Já é uma ajuda, né? Antes de Gênesis. Mas podemos fazer assim também. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos, né? Os três primeiros são evangelhos sinóticos, aqueles que são muito próximos e parecidos. O evangelho de João já vai direto ao coração, uma estilingada no coração. No princípio era o verbo, né, Silvestre? O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E depois João 3,16, que o Edu falou hoje aqui, porque Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí João, depois Atos dos Apóstolos, o que estava acontecendo lá, e Paulo, que era um perseguidor de crentes, agora ele escreve 13 cartas no Novo Testamento para as igrejas, e é o jeito de Paulo aqui de apresentar essas recomendações à igreja. E no capítulo 12 de Romanos, a igreja de Roma, aquela cidade maravilhosa que tem o Coliseu Romano, que tem ali tantas coisas, tantos monumentos históricos. E no capítulo 12, versos 1 e 2, ele fala assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus amados, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Muito bem. Pode deixar a nossa nenê pregar junto comigo, tá bom? É sempre bom, sempre melhor. Irmãos, a pergunta, por que é tão difícil mudar? A gente está discutindo isso, né? Por que é tão difícil mudar? Uma pesquisa americana falou que se eles mudassem alguns hábitos de saúde, como parar de fumar, parar de consumir tanto álcool, parar de tomar refrigerante, comer hambúrguer todo dia, eles poderiam economizar bilhões de dólares em saúde. Pegaram algumas pessoas e falaram assim, se você não parar de fumar, por exemplo, você vai morrer nos próximos 2 anos. E a pesquisa mostrou que de 10 pessoas que pegaram e conscientizaram essas pessoas da possibilidade iminente de morrer, somente uma mudou os seus hábitos. Como é tão difícil nós mudarmos? De onde vem, minha gente, os nossos defeitos de caráter? Porque sabe que todos nós temos. Claro que o cara é um mau caráter, sim, é um mau caráter, um caráter completamente do mal. Mas todos nós temos desvios de caráter. Todos nós temos alguns probleminhas com o nosso caráter, defeitos de caráter. Então, quando a gente pensa em mudança, a gente tem que entender que nós somos um ser bem complexo. E as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos erros, eles advêm pelo menos de 3 situações. A primeira é da biologia. Nós herdamos dos nossos pais essa coisa biológica, os cromossomos, né? Os cromossomos. Então, principalmente
as emoções e o temperamento a gente herda do nosso pai. Você vai ver que o Pedro, meu filho, vai franzir a sobrancelha igualzinho o James, assim, ó. Tem situações que a Bia fala assim, nossa, você falou idêntico ao seu pai. Por quê? Porque é uma questão genética herdada. Né? Uma questão. O que são os cromossomos? São essas moléculas que carregam as informações genéticas. XX, XY. Então não tem jeito. A filhinha do Rodolfo vai ser parecida com ele. Né? Nessa coisa do que ele herdou do pai. Isso eu não estou dizendo que nós estamos afirmando um determinismo. Você é idêntico ao seu pai em tudo e vai ser assim. Não. É só um aspecto que nós herdamos dos nossos pais. A genética aqui só vai explicar o início, né? Algumas pessoas falam assim, a Gabi é o James de calça, ou de saia, alguma coisa. E é impressionante como a Gabi, parece muito comportamento comigo, questão biológica, né? O Levizinho é o Saraiva escrito, até o jeitinho assim, é o Saraivinha, né? Então a gente é muito parecido com os nossos pais nesse temperamento, tá? No temperamento. Temperamento é uma força emocional. Então, por exemplo, o pai que é explosivo, né? Oh, não sei o que e tal. O filho, também fala como os italianos, né? Os italianos, ma che? Outro dia eu estava vendo um vídeo, o rapaz cortando o presunto italiano de Parma, aquele presunto maravilhoso, e ele cortava tudo errado. Aí o pai italiano, parecia que eles estavam o fim do mundo para eles. É o jeito, é a genética dos italianos. Você vai lá para Bolonha, na praça principal, lá onde tem a fonte do Netuno, você vê os velhinhos italianos conversando, falando, nossa, eles estão brigando. Falam, não, eles só estão discutindo entre direita e esquerda. Lá também, no mundo todo, né? Então, é essa coisa emocional, a nossa questão biológica, né? Então, nós estamos falando aqui de temperamento. Preste bem atenção, não confunda temperamento com caráter. É diferente, tá? Caráter é uma força da sua escolha. E o temperamento é uma força emocional, tá? Então, caráter é uma força da escolha, e o temperamento é uma força emocional, é como você vai reagir nas coisas. Então, o temperamento faz parte dessa constituição nossa, que a gente herdou dos nossos pais geneticamente, né? Então, eu posso ter herdado do meu pai um temperamento mais explosivo, mais teimoso. Ei, James, você é teimoso igual seu pai. Normal. Cromossomo explica isso. Tá? Você é igualzinho à sua mãe, muito parecida. Pois é. Estranho fosse se não seria, né, Maria Luísa? Fosse parecida com a vizinha, com não sei quem. Então, a genética explica isso. É bom prestar atenção na genética. Por exemplo, tem pessoas que têm inclinação à adicção, a vícios. Tem. Isso, às vezes, é uma questão genética. Tem pessoas que não podem comer um bombom de licor, porque ele tem uma forte inclinação para se tornar dependente de várias coisas. Então, sabendo disso, ele não vai ficar jogando nos aplicativos aí de futebol. Eu não aconselho ninguém a jogar nesses aplicativos, mas ele não vai jogar, porque senão ele vai se tornar um viciado em jogo. Sabendo disso, ele não vai ficar bebendo, porque ele vai se tornar um viciado em bebidas, né? Então, eu preciso escolher não andar por caminhos, por essa questão genética também. Poxa, meu pai teve muito problema com isso, então eu vou me abster de certas coisas. Então, nós concluímos aqui, nesse primeiro ponto, por que nós dificilmente mudamos? Por uma questão genética também, e fazemos a diferença aqui entre temperamento e caráter, né? Temperamento e... A segunda coisa que explica essa coisa do nosso caráter, e às vezes desvios de caráter, são as circunstâncias. As circunstâncias que me cercaram. Isso influencia muito. Sabe que o caráter de uma criança vai ser formado do 0 aos 4 anos. E às vezes o ambiente onde a gente cresceu, se era um ambiente de briga, de discórdia, de confusão, isso vai influenciar, e sim, o meu caráter. Né? O que você é hoje, né, se relaciona muito com o que aconteceu lá na sua formação, o meio
aonde você viveu, onde você cresceu. Você assimilou bons e maus hábitos, né? Lá na sua infância foi acontecendo isso daí, foram absorvidos por você, né? Então, as pessoas também importantes na sua vida, um tio, uma tia, um primo, poxa, essa pessoa teve uma influência muito negativa na minha vida, o jeito dele viver. Ele era tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu também queria ser daquele jeito. Então, o meio onde você viveu com esse tio malucão acaba também influenciando algumas decisões do seu caráter. Então, tem a questão biológica e tem a questão também do meio aonde nós vivemos, né? Irmãos, muitos defeitos do nosso caráter vêm dessas tentativas, às vezes, da gente preencher um vazio. A gente se sente insatisfeito e a gente quer preencher um vazio e a gente vai procurar. E, por exemplo, crianças que são muito desrespeitadas na infância, né? O pai está assistindo, a mãe está assistindo a novela, a criança está lá querendo ser respeitada, a mãe dá um tapa na cabeça dela. Vai para lá agora que eu estou assistindo eu não sei o nome de novela, não lembro nenhuma. O Rock Santeiro. Qual é, Avidice? Qual você falou, Avidice? Qual que é essa daí? Da Record. Terra Prometida. Essa aí é gospel, né? Terra Prometida. Acho que é uma boa. Então, tem aí, desrespeitou a criança, é muito natural que esse meio onde a criança vai crescer, ela vai querer chamar atenção. Ela chora por tudo. Ela quer carinho, ela quer respeito. Aí ela se torna uma criança que toda hora quer chamar atenção. Tá todas as crianças brincando de uma forma, ela quer brincar de outro jeito para chamar atenção, porque ela não é respeitada. Então, todos nós temos essa carência legítima, né? As pessoas que não são amadas de verdade na infância, na adolescência, que têm problemas emocionais, é muito comum, às vezes, ela se entregar para o primeiro que aparece, para receber amor. A gente vê no mundo aí as meninas, os meninos precisando tirar a roupa para se sentir amado e aceito. Isso é uma questão do ambiente que influenciou o caráter dessa pessoa, dessa criança. É muito comum também um jovem que para se sentir seguro, ele era muito inseguro. Aí para se sentir seguro, ele vai ganhar muito dinheiro. E ele acumula muitos bens materiais e aquilo serve como uma falsa segurança para ele. Mas foi o meio onde ele viveu que acabou também afetando de alguma maneira, de alguma forma, isso. Então, conquistas intelectuais, pessoas que se acham muito inteligentes, na verdade são pessoas muito inseguras. Agora eles se mostram muito inteligentes para que eles possam se esconder diante daquilo. Tem um filme de humor aí, muito engraçado, eu não sei o nome, assisti outro dia, mas é um rapaz preto que tem uma funerária, e ele... Não, uma funerária não, ele tem uma agência que faz eventos assim. Então, tem pessoas que não têm amigos. Então, contratam a agência dele para fazer discurso e falar, você é o maior. Eu lembro quando a gente estava na faculdade, mas era tudo mentira. Então, é muito interessante. E tem um rapaz obeso, um rapaz muito inseguro que fica milionário e contrata ele, né? E, na verdade, os dois são muito carentes. Os dois têm muita dificuldade de se relacionar e se esconde atrás, um da riqueza, outro através da empresa, para não mostrar. Então, nós somos influenciados pela questão genética, pelo meio onde a gente vive, e, em terceiro lugar, o nosso caráter, as nossas escolhas são afetadas. Aliás, o nosso caráter, os nossos desvios de caráter são afetados também por nossas escolhas. Você escolhe algo por muito tempo, e você escolhe algo por muitas vezes, e isso acaba se tornando um hábito, e você vai viver muitos e muitos anos, ou talvez o resto da sua vida, com essa escolha que você fez. As escolhas podem se transformar em hábito. Então, você acaba se tornando uma presa disso tudo. É interessante que coisas que você jamais imaginou praticar na sua vida, coisas comuns, coisas corriqueiras, que acabam se transformando em hábitos, vão afetar muito o seu caráter. Quer ver, por exemplo? Comer. E normalmente são coisas boas. Comer é uma coisa boa. É muito bom comer. Mas, se você começar a saltar a geladeira de madrugada, e você começar
comer muito, o que vai acontecer? Você fazendo essa escolha, você se torna um glutão. E a Bíblia diz que isto é pecado. Se você fizer isso a vida inteira, isso vai afetar o seu caráter. Por exemplo, tomar um pouco de vinho, tocar um violão é legal, é ótimo, é muito bom. Mas se você começar a ir para o boteco e beber todos os dias, você vai se tornar um alcoólatra, um bêbado. Então, se você começar a jogar todos os dias, vai virar uma jogatina, né? A libido, prazer sexual é uma coisa ótima, excelente. Mas se você começar a fazer escolha por prostituição e tantas coisas, isso vai influenciar e muito a sua vida. Quer ver uma outra coisa que é boa? Discernimento. Às vezes Deus te dá um discernimento em relação à sua escolha, para ajudar outras pessoas. Mas isso levado ao cubo, ao extremo, se torna julgamento. Você passa a ser um sujeito que julga todo mundo. Ah, não é assim mesmo. Esse cara aí tá louco mesmo. Aí você se torna um juiz, porque você julgou todo mundo. Então, o nosso caráter é afetado por a questão biológica, pelo meio onde vivemos e também por nossas escolhas que nós repetidas vezes fazemos. E por isso é tão difícil mudar. Ah, aceitei Jesus. Eu sei, mas toda essa carga aí está em você, amigão. Então não é, a gente discute, a gente fala, mas a gente está preso a esse negócio todo, né? Eu tenho um amigo que ele, conhecido, né? Já estive com ele algumas vezes. Ele é bem calvinista, bem presbiteriano. Acredita que nós nascemos predestinados, alguns à salvação, outros à perdição. E uma vez conversando com uma menina da recepção, ele falou assim, como é seu nome? Ela falou assim, meu nome é fulana de tal, é Márcia. Ele falou, como você escolheu esse nome? Ela falou, não, eu não escolhi, foi meu pai e minha mãe que escolheram. Certo. Então você escolheu, porque a menina falava para ele, para esse pastor, que ela tinha muita liberdade. Aí o pastor falou assim, e o pai e a mãe, você escolheu? Ele falou, não, ninguém escolhe o pai e a mãe. Tá. Bem, você está presa a um caráter que foi formado do 0 aos 4 anos, né? Com certeza você tomou muito cuidado para viver num ambiente muito sadio, muito bom, muito legal, para que você tivesse um bom caráter. Na verdade, eu não escolhi bem isso. Tá. Então agora você tem 22 anos, está presa a um caráter, a uma pessoa que você não escolheu nada. E quando você vem me dizer de liberdade, você está falando o quê? Você sabe que às vezes você vai no restaurante e às vezes você vai escolher um vinho. A carta de vinho, ela é proposital e ela sabe o que você vai escolher. Sabe quando você vai comprar uma bicicleta, você fala assim, eu sou livre para escolher. Você é nada, amigão. Você está sendo influenciado pela propaganda, pela vizinha, por não sei quem, por todo mundo. Você não está escolhendo do nada. Então, nós temos dificuldade de mudar, muita dificuldade de mudar, muita mesmo. Por quê? Questão biológica, do temperamento que influencia, essa questão do meio onde nós vivemos. Tem pessoas que foram maltratadas, tem pessoas que cresceram no ambiente. Então, eu não estou dizendo que isso é determinante, tá, gente? Estou dizendo que isso influencia. E também por nossas escolhas. Por nossas escolhas. Então, isso, com o passar de muitos anos, foi afetando a nossa vida. E por que é tão difícil mudar? Porque a gente gosta disso, a gente se identifica com isso. Eu ouvi outro dia de uma pessoa, falou assim, por que o irmão não para de fumar? Por que o irmão não faz... Não, porque ele gosta disso, é o amigo dele, é a coisa boa a se fazer, a gente se acostuma com isso. Sabe sapato velho? Sapato velho é coisa gostosa demais. Você põe um sapato novo, aperta, dá calo, mas um sapatinho velho é confortável. A Carminha, minha mãe que está lá atrás, eu tinha um travesseiro, eu procurei essa palavra no dicionário e não achei. Ela chamava o travesseiro de mochiba. Tem mochila, né? Mas era mochiba. E eu não largava do meu travesseirinho. Era aquele cheiro encardido, tal. Eu ia para tudo quanto ela estava. Minha mochila. Essa mochiba velha. Mas a mochiba me dava segurança. Me dava, né? A Lelê do Samuca tem o cheirinho dela aqui. Ninguém tira o cheirinho da Lelê. Porque o cheirinho traz a sensação, traz uma série de coisas e tal. Então, assim, a gente está há muito tempo com esses hábitos. A gente está muito tempo. Aí a gente não quer mudar porque
Porque a gente já acostumou com o sapato, né? Com esse mau hábito. Né? E a gente, preste bem atenção, a gente não se vê livre do dia para a noite disso. Ou o pastor faz uma oração forte na cabeça lá que não faz. Não solta. Você vai para casa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai repetir, né? Então, por isso, espero que tenha convencido vocês, é tão difícil mudar. É muito difícil mudar. Por isso que de 10 pessoas que falaram, você vai morrer se você não parar, só uma parou. Porque eu me identifico com os hábitos, eu gosto de fazer. Esse nos deixa confortável esse tipo de coisa. Por que é tão difícil mudar meus hábitos? Porque ele também me recompensa. Eu não estou bem hoje, vou lá tomar uma, cara. Vou tomar uma para esquecer os problemas. É uma recompensa que a gente tem. Né? Eles mascaram a minha dor. A gente quer fugir do sofrimento da dor. Né? E outra coisa, os meus maus hábitos, os meus desvios de caráter, ele me dá uma boa desculpa. Uma boa desculpa. A gente começa a arrumar desculpa para tudo. Eles compensam a minha culpa. Né? Então, esses nossos defeitos vão produzir algum tipo de recompensa, né, na nossa vida. Então, a ganância, por exemplo, por dinheiro, por bens materiais, traz essa falsa ilusão de sensação de segurança. Eu posso comprar, eu posso... A mentira, quer ver uma coisa? A mentira traz essa falsa sensação também. Resolvi o problema, contei uma mentira. Né? Fulano estava aqui, eu contei uma mentira para ele, pelo menos, andou. Você não resolveu o problema. Você está se atolando num grande problema que não foi resolvido, porque você contou uma mentira. Então, perceba, irmãos, que a gente está sempre se agarrando nessas sensações, nessas coisas, e como essas coisas são passageiras e muitas vezes vão se repetindo, as doses, nós nos tornamos prisioneiros de tudo isso. Então, o texto que a gente acabou de ler é um texto importantíssimo para a gente refletir e pensar o que Paulo está nos dizendo. Paulo está dizendo que eu e você podemos cooperar com Deus nessa mudança. Tem a parte de Deus? Tem. Mas é muita covardia dizer que Deus vai fazer tudo e eu não vou fazer nada na mudança. Tem a nossa parte. Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. E como é que eu coopero com Deus nessa mudança? 12, 1 e 2, o texto vai falar assim, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente, da cabeça de vocês. Nós estávamos lá no grupo Saraiva, que é o Edward Saraiva, intelectual, o grande advogado. O Saraiva falou assim, a metanoia. Eu falei, o que ele falou, hein, Silvinha? Metanoia, que negócio de metanoia. Então os crentes falam muito de metanoia, né? Eu lembrei de uma história agora. A gente quer falar difícil, às vezes aí complica, né? Aí tinha uma igrejinha, tipo a que eu frequentava lá no Rio Pequeno, e os pastores são engraçados, eles vão nesses cursos aí, eles ficam anotando tudo, aí chega na igreja e começa a falar tudo que aprenderam lá, né? E o curso falava sobre psique. Eu não sei nem o que é isso. Psique. A alma, psique. Aí o pastor chegou lá, mas só que estava tendo uma obra da Sabesp lá, e tinha uns rapazes da obra que assistiam o culto lá, né? Rapazes brutos, rude, mas eram crentes. Aí o pastor começou a falar no culto, Deus vai falar sobre a psique hoje. Deus vai trabalhar na sua psique. Deus vai mexer na sua psique, até que um fortão levou. Na minha não vai, eu não sei na de vocês, mas na minha psique ninguém mexe. Então, assim, metanoia é mente. O Edwards falou bonito, mas podia falar assim, Deus quer mudar a sua caixa d'água, o seu cabeção, a sua mente. Uma completa transformação da mente. Por quê? Porque a nossa mente, com essa carga toda que a gente já falou, ela está no piloto automático. E se você quiser mudar a sua vida, você tem que mudar a maneira como você pensa. E a maneira como a gente pensa está muito atrelado aos valores que nós adquirimos para a nossa vida. Então,
Os valores mudam quando algo preenche o nosso vazio. Então, quando você aceita Jesus Cristo, quando Ele é o seu tudo, quando Ele é essa fonte da mulher samaritana, o que acontece? A sua mente começa a mudar. Você começa a ter a mente de Cristo, você começa a pensar diferente. Porque os valores mudaram. E a maneira que você começa a pensar, aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não rouba mais. Então Paulo vai sugerir aqui algumas maneiras importantes. Eu achei essa palavra, eu estava refleti a semana toda, muito importante para a gente, para as pessoas que estão chegando na igreja, né, e que querem mudar, querem ter uma vida melhor. Mas eu preciso dizer para você, preciso ser honesto com você, você precisa cooperar com Deus nesse processo. Então você já recebeu Jesus, Ele preencheu esse vazio, agora Ele vai mudar a sua mente. Como é que eu posso cooperar, James, no cumprimento desse propósito? A primeira coisa, uma dica prática. Como eu coopero nesse processo? Concentre-se em um defeito de cada vez. Para de fazer assim, não, eu quero uma completa mudança até o fim do ano. Isso é para quem não quer mudar. Se você é viciado em pornografia, fala assim, Deus, eu quero trabalhar esse aspecto na minha vida, que isso está me fazendo mal. Porque eu fico olhando para essas ilusões e para essas fantasias e eu não reconheço mais as pessoas de carne e osso importantes na minha vida. Tem marido que não valoriza a esposa porque ele está iludido na fantasia. Achando que, olha, isso, aquilo. Não. Pegue um desvio de caráter que eu tenho muitos, você também tem. Pega um de cada vez. Fala, nossa, eu sou uma pessoa que isso aqui eu preciso mudar na minha vida. Concentre-se nesse defeito. Provérbios 17, 24 fala assim, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. Sabe o que precisa mudar. Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Estou aguardando Deus mudar isso no meu coração. Eu fui visitar um jovem adicto, dependente, cocaína, maconha, fumava muito, e o pai era crente, mas o pai também era viciado em cigarro e outras coisas. E eu falei assim, mas você também precisa colocar esse desvio de caráter que você tem, porque isso precisa mudar. Ele falou assim, quando Deus quiser, Ele vai mudar isso em mim. Ele está fumando até hoje. Então, nós podemos cooperar colocando uma coisa que a gente precisa mudar. Uma coisa que precisa consertar. Uma coisa que precisa ser feita. Uma só. Né? Então não precisa ter 30, 40. Né? Calma, desse jeito não vai acontecer. Eu vou botar uma lista. Senhor, é tudo isso que eu preciso mudar, me ajuda. Não. Pega uma coisa, escreva lá no seu banheiro, em algum lugar, fala assim, hoje eu vou trabalhar isso. Os alcoólicos anônimos estão corretos, só por hoje. O NA está correto, só por hoje eu não vou me drogar. Só por hoje eu vou vencer. Então esses defeitos de hábitos de vício não pode ser na generalidade. Né? Eu gostaria, Senhor, de ser uma pessoa melhor, um crente melhor. Fala sério, vai. Que discurso babaca. Que coisa que não vai mudar nada. Comece a tratar sua mulher melhor. Comece a tratar seu filho melhor. Comece a cuidar das coisas da sua casa. Comece a ser um filho melhor. Comece a... Né? Então, essa negação, ela é um problema. Porque isso daí, quando a gente fala assim, eu quero ser um filho melhor, é uma negação. Você está negando. Você só precisa trabalhar uma única coisa. Tá? Eu gostaria, Deus, que fazia isso aqui. Então, uma única coisa. A segunda dica, eu coopero com Deus quando eu fico concentrado em buscar vitória. Uma vitória de cada vez. Então, o que está no pão nosso, no Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou, o pão nosso deste mês nos dá hoje. Não. É o pão nosso de cada dia. Hoje eu consegui uma vitória. Que bom. Hoje eu cheguei para minha esposa. Vocês me viram chorando aqui outro dia. Eu sofrendo, porque às vezes a vida é pesada. Eu falei, Silvinho, eu estou me sentindo tão bem hoje, meu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei porque a gente passeou de moto 2 vezes, na sexta e no sábado.
viemos para São Paulo, fomos para São Roque e curtimos. Eu cheguei num café lá, do Orfão, de moto. Aí eu fui pedir um café, depois eu falei assim para as garçonetes: eu estou dando um rolê de moto com a minha mina. E a minha é 750, uma 7 galo. Meu, não foi assim que eu falei, Sil? Falei mesmo. Elas, que legal. Tá, minha mina, ela gosta de dar moto. Às vezes ela fala assim: vai na Movula aí, meu. Pô. E ela é doidinha. Fala: acelera, acelera. A gente parou lá no meio do mato, tiramos uma foto. Plá, tá. Então, eu falei: Silvinha, sério, Rafinha. Cara, hoje eu estava... Claro que a Gabizinha chegou ontem, eu estava morrendo de saudade dela, das broncas que ela me dá aqui. Ó, hoje é dia de ceia, vamos desembucha logo. Né? Fica falando esse negócio aí do Márcio lá da próstata, isso aí, fala no negócio dos homens. Mas eu falei: meu, que vitória hoje, Sil, que coisa gostosa, que dia. Talvez hoje, irmãos, eu estou passando o melhor dia desse ano, me sentindo realmente muito bem, assim, sabe? Eu sei que muitos de vocês têm me passado mensagens, têm orado por mim, e eu estou tentando fazer a minha parte, e estou comemorando, porque eu consegui hoje. Amanhã, eu vou tentar amanhã. Vou me esforçar. Vou tentar fazer as coisas. Então, concentre-se num defeito de cada dia e uma vitória de cada dia. Sabe, pão nosso de cada dia nos dá. Lâmpada para os nossos ouvidos, cabeça, não. Por que é lâmpada para os pés? James, dá mais um passo. Vai. Aí, iluminei. Mais um. Iluminei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De passo em passo, né? Deus vai transformando, né? Toda a caminhada começa com um passo, né? Toda alimentação começa com uma mordida. Assim também, irmãos, toda mágoa, às vezes começa, toda ferida, todo mau hábito, né? Toda traição, todo abandono, não acontece do dia para a noite. Diz que teve um casal que se separou porque um gostava que o papel higiênico saísse por cima e outro por baixo. Outro dia uma irmãzinha falou para mim, já faz tempo: ai, pastor, não fala isso, porque sempre quando eu vou no banheiro eu lembro que você fala essas coisas. O papel higiênico sai por cima e por baixo, né? E eu tenho toque, não sei o que e tal. Claro que diz um ditado grego ou árabe: o último tapete é que quebra a coluna do camelo, mas não é o último tapete, é que a gente vai colocando. Sabe aquele brinquedinho de um burrinho que dá um coice e tudo cai? Você vai colocando as coisas devagar? É assim. De repente, explode. Então, um de cada vez. Senhor, hoje, o Senhor tem me dado uma vitória. O Senhor tem transformado a minha vida. A terceira coisa, como é que eu posso cooperar com Deus nesse processo? Concentre-se no poder de Deus, não na sua força. Irmãos, se você tivesse força para mudar, você já teria mudado. Você não tem. Eu não tenho. Então, você deve se concentrar na força de Deus. Eu tenho uma excelente notícia para mim e para você. Ele tem força para mudar as nossas vidas. E a gente pode pedir isso a Ele. E a gente pode dizer: Senhor, eu reconheço que eu não posso. A primeira coisa para você se ver livre de um mau hábito, de um desvio de caráter, é você reconhecer que não consegue fazer isso sozinho. Você precisa falar assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo. Eu preciso do Senhor para mudar esse mau hábito que está na minha vida. Quarto lugar, como é que eu coopero com Deus nesse processo? Concentrando-me no que é bom, não no que é mal, não no que é ruim. Firme os seus pensamentos no que é bom. Eu tenho sido assistido por um pastor lá do Ceará, pastor Domingos, e ele é um psicólogo também. Eu falei assim: Domingos, às vezes a minha mente é muito negativa. Eu já contei isso para vocês. Às vezes eu saio de moto, eu fico pensando em acidentes. Meu, e se eu cair? E se eu for para São Paulo, os caras meterem um cano e me roubarem? E se... E aí a gente deixa a nossa mente vagando, e o meu corpo todo adoece, a gente padece,
E o Domingos falou assim, ó, 90 e tantos por cento dessas coisas nunca vão acontecer. Então concentre a sua mente no que é bom. Faça o que você fez ontem. Meu, tô com a minha mina aqui, tá muito da hora. Vou dar uma vula, vou chamar no grau, como diz o Rodolfo. É que ela não gosta que a gente empina, que ela fica... É brincadeira, não... Eu sou um bom motociclista, né? Firme os seus pensamentos no que é bom. A Bíblia fala assim, Rafael, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que tem valor, nisso pensai. Vamos pensar que Deus tem poder para nos libertar e vamos pensar nessas coisas boas, né? Não caia nessa armadilha. Não pense em sexo. Pronto. Grudou. É o chulingo que grudou. Ah, você precisa fazer ginástica, atividade física e tal. Grudou. Então, o não, às vezes, gruda mais do que o sim. Então, o que nós precisamos fazer? Se concentrar no que é bom. Ok, eu vou começar a fazer 2 flexões quando eu acordar. Na pandemia, eu fiz um desafio, porque não tinha academia, não tinha nada aí no coronavírus. Aí eu vi um cara que fazia 50 flexões sem parar. Eu não conseguia fazer 10. No final da pandemia, eu consegui fazer 50. Rapidinho, claro, meio curtinha, né, mestre? Não era também daquele jeito, mas fiz 50. Você quer começar a correr? Já deixa o tênis pronto na sua cama, assim, ó, com a meia, com tudo. Pergunta pro Binho como é que é. Porque se você tomar café e assistir a Ana Maria Braga, você não vai, filho. Não vai. Concentre-se. Tá? Foca. A nossa mente vai longe. Sabe o que a nossa mente é? Um cavalo selvagem. É um cavalo selvagem. Se você deixar a mente, ela vai embora. Ela começa a imaginar as coisas mais estúpidas, as coisas mais absurdas. Como é que a gente coloca esse cavalo selvagem num curral? Vou dizer para vocês, isso aqui, ó. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer para você esse ano? Memorizar versículos bíblicos. Para quando a mente quiser vagar, você já pega e sapeca a mente num curral. Num curral. Nossa, eu vi a mulher correndo lá no Vila Lobos, estava com aquela roupinha, não sei do que. Os irmãos às vezes me criticam de eu ser tão honesto, tão aberto assim, mas eu vou falar. Ah, estava lá jogando, toda com a roupinha colada e tal. Aí o primeiro olhar é inevitável. Eu estava na praia, né? As mulheres lá de cordinha, tal, lá em Floripa, tal. Admirar o belo é uma arte, uma obra de arte, uma pessoa bonita. Mas deixar isso roubar o seu coração é um pecado. Então, às vezes, você está diante disso, aí a sua mente fala assim, você merece. Você vai cortar o cabelo, tem uma revista de mulher pelada do lado. Aí fala assim, meu, né? Você viu que ela brigou com você logo hoje de manhã? Você merece pegar, dá uma folhadinha. Então você precisa, porque a mente vai te levar embora. Você precisa ter um curral. O que é o curral? A palavra de Deus. Eu não quero contaminar os meus olhos com essas coisas. Aí você cita o versículo bíblico para a ocasião específica. E isso vai fazendo a diferença na sua vida. Porque se você deixar a sua mente embora, ela vai te dominar. Ela vai te dominar. E a gente começa a sentir no corpo. Se eu contar uma história nojenta para vocês agora, vocês vão ficar assim, ai, que nojo, vocês vão sentir isso. Então, a aranha, lá onde eu moro, tem muita aranha. Elas armam aquelas teias. Aí quando vem um mosquitinho, o que acontece? Quanto mais ele se debate, mais preso ele fica. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Preso fica. Pega a palavra de Deus, para de se debater. O Rodolfo, meu professor de jiu-jitsu aqui, ele ensina um golpe. E quando encaixa o golpe, ele fala assim, deixa o sujeito tentar fugir. Quando ele mais tenta fugir, mais preso fica. É igual a sucuri. Pá, pegou. Pode se debater o tanto que for, está preso. Então, tenha na sua mente a palavra de Deus. Essa transformação acontece quando a gente vai deixando a palavra de Deus entrar. Porque se você começar a relativizar, eu mereço, eu. Aí vem, sabe quantas promessas tem na Bíblia para nossas vidas? Mais de 7.000 promessas. Feliz será e terás bem.
A tua mulher vai ser virtuosa. Você vai ver os filhos dos seus filhos, vai conhecer os seus netos. Você vai formar uma família linda. Bem-aventurado porque você não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não para no caminho dos pecadores. Você vai ser feliz e tudo te irá bem. Começa. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Às vezes a gente passa por momentos de medo, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Precisamos ter essa palavra. Se você memorizar alguns versículos, pelo menos um por mês, você vai ter 10, 12 no final. Nunca esqueceu. Eu vi um senhor de 95 anos, alguém me mandou aí a mensagem. Ele fez toda a genealogia até chegar em José. E não sei o que, gerou não sei quem, não sei quem. Binho, sei lá. Todas as gerações até chegar no José, no Novo Testamento, o pai de Jesus. Estou terminando. Como é que eu coopero com Deus? Coopero com Deus nesse processo, concentrando em fazer o que é certo. Não em me sentir bem. Ah, mas eu não sinto bem. Não precisa. O sentir-se bem vem depois. Vem com o tempo. Quando você começar a fazer o que é certo, os seus sentimentos, os seus pensamentos vão te acompanhar. A gente sente muito estranho. A primeira vez que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha náuseas. É muito comum pessoas que começam a treinar jiu-jitsu, sai para o João Pedro, que está ali, ó, vai ser pai. Ele fez lá no Vila Verde com a gente um treino de jiu-jitsu, ele saiu para vomitar, né? Eu gosto de entregar as pessoas assim. Ele saiu, passou mal. É assim, é assim. A gente não se sente bem. Não se sente bem. A gente gosta de prazer, de ficar tranquilo e tal. Mas com o tempo, você vai se sentindo bem. O sentir-se bem vem com o tempo. E às vezes, isso não pode, às vezes não. O sentir-se bem não pode comandar a sua vida, a sua decisão e a sua escolha. Como é que eu coopero nesse processo? Concentrando-me em pessoas que podem verdadeiramente me ajudar. Tem gente que pode te ajudar. Tem gente que pode te ajudar. Concentre-se nessas pessoas. A Bíblia fala assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem pessoa que não tem nada para você, amigão. Ela não vai te ajudar. Sai fora. Sai fora. Não tenta esse modelo do mundo aí, sabe? Se você tem problema com álcool, não vai comer um lanche no boteco da esquina. Porque os caras vão tentar te desandar. Então, ande com pessoas que amam ou que amem você verdadeiramente, tá? A gente não consegue se recuperar sozinho. A gente precisa de gente. Às vezes precisa de um pastor, Binho, posso falar com você? Às vezes a gente precisa de um Cris, você pode me ajudar? Preciso conversar sobre alguma coisa. É isso. Conversar com seu pai, conversar com pessoas, com a sua líder de jovens. Ela pode me ajudar. Em último lugar, para a gente encerrar, gente, eu posso cooperar com Deus nesse processo, nessa coisa toda. Concentrando-me nesse desafio, não na perfeição. Você nunca vai ser perfeito, nem eu. É um processo. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia final. Vamos ficar de pé? A gente tem tido no nosso grupo, se você quiser, o Silvestre, a Queca que estão aí, eles ficam anotando tudo, são que nem jornalistas, né? Eles ficam anotando os principais pontos, depois eles mandam para a gente lá no grupo da ECUSP. Se você quiser trabalhar esse processo de transformação na sua vida, você pode pegar esses pontos, você pode pegar o resumo da mensagem também que a gente coloca, e essa mensagem fica gravada no Instagram. Sabe, irmãos, o nosso país não vai mudar quando a gente tiver um presidente evangélico. Lamento dizer isso. A gente precisa deixar de ser tão imaturo. Quando tiver um evangélico, o Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar quando as pessoas mudarem, quando as pessoas forem transformadas na sua mente, no seu modo de viver, no seu dia a dia.
Eu estou muito convencido de que aquele que começou essa obra no seu coração, viu? Ele vai completar até o dia final. Você pode começar hoje, pedindo para Ele mudar uma coisa. Está aqui, Senhor, muda isso na minha vida. E Ele vai fazer essa transformação no seu coração e na sua alma. Pai, eu apresento os nossos corações diante de Ti agora. O Senhor sabe que a gente não tem força para mudar algumas coisas, muitas coisas, talvez todas as coisas. Nós estamos presos a hábitos que se transformaram em vícios, desvio de caráter. Nós conhecemos, nós ouvimos a Tua voz, mas a gente ainda não cooperou com essa transformação e com essa mudança. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos que, muito mais do que as minhas palavras, que o Senhor, Espírito Santo, convença corações aqui nessa noite a cooperar com a mudança e com a transformação que precisa ser feita em nossas vidas. É muito difícil, Senhor, mas o Senhor é poderoso para completar o incompleto que existe na nossa vida, no nosso coração. Que a gente tenha esse desejo fortíssimo de mudança. Que amanhã a gente possa acordar e dizer: eu quero ser melhor nesse ponto, nessa área. Quero me concentrar nisso, Senhor. E quero me concentrar no Teu poder que o Senhor tem para me dar a vitória. Eu oro, Senhor, por esses queridos, pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.